Olá, eu sou o Leandro e nós iremos abordar as práticas de atividade física junto à criança. Dentro de toda a nossa pesquisa, todo o nosso referencial teórico, nós podemos perceber que sim, a criança, quando bem estimulada, ela tem um potencial muito maior de desenvolvimento quando comparada a uma criança com estímulos mais precários. A prática esportiva junto com a criança é, ela se torna muito eficaz, né? E é de suma importância que isso aconteça, tá? As capacidades físicas, elas podem ser divididas em coordenativas e condicionantes. Temos que lembrar que sempre que as capacidades físicas, elas são capacidades genéticas de cada indivíduo. Nós, como indivíduos únicos, já nascemos com essas capacidades, tá? Uma das capacidades coordenativas nós podemos citar a agilidade, né? Que essa agilidade. E dentro dessas condicionantes, nós podemos ter, por exemplo, a flexibilidade, certo? Essas habilidades e podemos ter também outra vertente que seriam as habilidades motoras. Elas são habilidades adquiridas durante todo o processo de desenvolvimento da criança, tá? Elas são adquiridas, elas são melhoradas e elas são lapidadas justamente com o estímulo de forma adequada nessa criança, tá? É, Dentro dela nós podemos colocar, por exemplo, o saltar ou simplesmente fazer uma progressão quando pensamos que a criança ela engatinha, caminha, corre, salta, tá? E aí ela tem todo um desenvolvimento durante o seu processo quando nós possamos falar de habilidade motora saltar, tá? Podemos ter também coordenação motora fina e entre outros, tá? Elas são bem desenvolvidas durante a prática esportiva. Dentro do nosso trabalho, nós abordamos os esportes voleibol, natação, ginástica artística, futebol e basquetebol. Conseguimos perceber durante toda a construção do trabalho que todas essas modalidades esportivas, elas têm sim um caráter de desenvolvimento, elas podem entregar um caráter de estímulo de desenvolvimento bem condizente na criança, desde que ela seja feita de forma adequada pelo profissional de educação física. O profissional que vem trabalhando essa criança, ele tem que respeitar esse processo, tem que respeitar o processo de desenvolvimento da criança, para que assim ele possa estimular ela da melhor forma possível, para que ela tenha esses ganhos tanto de capacidades físicas como de habilidades motoras. Por exemplo, como anteriormente citado, nós podemos ver que dentro do voleibol nós temos o, o salto, certo? Temos o salto, uma habilidade motora que deve ser bem estimulada e bem desenvolvida para que esse atleta, esse aluno atleta, essa criança, ela possa executar a modalidade de forma ideal. Podemos ver também propriamente dentro da natação, quando se acontece o salto na saída do bloco. Podemos ver na ginástica, né, que é uma habilidade muito utilizada na ginástica também, como no futebol e como no basquete. Nós podemos ver que ela está integrada em todos os esportes para sua boa prática. Nós temos esse uso dessas habilidades, provando assim que é de fundamental importância o esporte, que se a gente formos fazer uma análise dentro da funcionalidade da criança, nós conseguimos ver que também essa criança, para que no seu dia a dia, e levando em consideração dentro do local de vivência dela, que é uma das vertentes para um bom desenvolvimento, a criança necessita, dentro desse caráter funcional, dessa utilização do salto, beleza? Assim nós podemos ver que Assim nós podemos aprofundar dentro da faixa etária, que onde nós iremos fechar no futebol. Irei abordar o futebol. Por exemplo, se nós formos partir de um princípio de uma criança numa faixa etária de 7 anos, nós vamos ver que essa criança ela vai ter uma necessidade para uma boa execução da prática, que ela tenha
um controle sobre o domínio, por exemplo, de lateralidade dentro da movimentação que vai ser necessário para ela na prática. Ela vai precisar ter essa compreensão de onde ela está dentro daquele contexto, dentro do campo, o que ela tem que fazer, onde eu tenho que estar para que eu possa executar da melhor forma possível. E esse caráter tem que ser trabalhado pelo professor de educação física. Melhor noção de tempo e espaço, para que durante a disputa de uma jogada, ela não fique perdida, ela saiba o que fazer, como fazer, eu vou adiantar uma bola, como eu tenho que fazer isso. Então, é bem importante, né, ela ter esse controle e equilíbrio geral, tá? Ele tem que estar bem estruturado, o equilíbrio geral. Por quê? Porque a criança ela vai ter ali durante a prática o equilíbrio recuperado, o equilíbrio dinâmico, né? Ela vai ter alguns momentos de atritos, de choque durante a prática, que vai carecer que ela tenha essa recuperação de equilíbrio o tempo todo. Então, o equilíbrio geral dela como um todo, ele tem que ser bem trabalhado para que ele seja bem direcionado durante a prática. E se aí nós levarmos para as crianças de 8 anos, nós já vamos ver que ela já vai estar numa fase mais aprofundada do desenvolvimento. Por exemplo, ela vai ter um trabalho já para que ela tenha o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, para que ela tenha. A gente já está levando a criança para a prática efetiva do futebol. E lá ela vai ter que trabalhar em grupo. Então, dentro de todo o desenvolvimento dela, ela tem que ser trabalhada a estar dentro de um contexto, tá? Para que ela possa se expressar, para que ela possa executar tarefas em ritmos mais acelerados. Essa expressão corporal dela, ela faz de simplesmente durante uma jogada que ela olha e se entende com seu colega, com seu parceiro de time. Ela consegue se expressar mesmo que ela não fale, que ela está numa posição melhor para receber a bola, por exemplo, tá? E dentro dessa faixa etária, a criança ela gosta de ser testada. Então, nós vamos ter que desenvolver atividades que vá testar ela, vá testar essas habilidades dela, vá testar esse desenvolvimento dela, para que assim nós possamos estimular ela, para que a gente possa melhorar todas essas habilidades dela, para que ela seja um atleta mais completo lá na frente. E aí nós podemos ver também a criança de 9 anos, né? A gente abordou as crianças de 7, 8 e 9 anos. As crianças de 9 anos, ela já é uma criança mais persistente. Ela já tem uma noção mais do que ela precisa, do que ela quer. Então, ela acaba persistindo mais, né? Isso está muito correlacionado ao estado maturacional dela, porque essa criança, ela já está no estado maturacional mais avançado, correlacionado à criança de 7 anos, por exemplo. E ela já consegue exercer um bom domínio do seu corpo, porque ela já foi estimulada anteriormente durante essa prática. Então ela já consegue, por exemplo, receber uma bola e dar progressão, porque a parte maturacional dela está mais desenvolvida, a parte motora dela está mais aprimorada. Então assim ela consegue ter um raciocínio mais rápido, porque as sinapses dela que está correlacionada ao estado maturacional está bem efetiva. Então, essa criança de 9 anos, ela também já vai poder ter gestos desportivos melhorado, né? Nós já conseguimos exigir gestos do esporte de forma mais adequada, porque ela vai conseguir exercer ali. E aí ela vai ter uma maior capacidade de interação, né? Ela já vai ter uma capacidade melhor de interação. Durante esse processo ali da criança entre 7 e 9 anos, basicamente se é abordado trabalhos como passe, domínio de bola, chute com ambas as pernas, mesmo que a criança ela tenha o lado dominante dela, é fundamental que nós como educadores físicos estimulamos ela na lateralidade, que foi falada lá nas crianças de 7 anos, ela tem esse trabalho de lateralidade, drible, finta, aprimoramento do conhecimento tático, que tem algumas vertentes de desenvolvimento do esporte em específico, que ela fala que a criança tem que primeiro aprender a jogar para que depois ela tenha a capacidade
de entender a tática, né? Mas aí a gente tem que ter um respeito de qual vertente o profissional está ali seguindo, né? Então nós podemos perceber que durante a prática de atividade física, o esporte como em si, ela forma o cidadão. Ela vai conseguir formar um cidadão mais equilibrado, um cidadão com menos déficit de mobilidade, por exemplo. Uma criança bem estimulada esportivamente, uma criança que não seja analfabeta motora, ela é uma criança mais efetiva e podemos dizer assim, mesmo que seja uma palavra mais dura, uma criança mais útil perante a sociedade, né? Ela não seja uma criança aleijada dentro de todo o seu processo e que tenha dificuldades tremendas na fase adulta e na terceira idade dela.